E enxergamos no mundo cripto uma oportunidade de levar serviços contábeis para pessoas que investiam em criptomoedas, que é justamente o imposto de renda cripto. Hoje o nosso imposto de renda cripto é a maior contabilidade de imposto de renda cripto do Brasil. E aí a coisa foi, quando você entra nesse mundo, você é picado pelo mosquito do Web3, digamos assim, e a gente começou a entender que ali tinham muitas oportunidades. Arthur Coelho já foi corretor de imóveis e agora é CEO da primeira tokenizadora autorizada pela CVM no Brasil. A gente atuava num nicho que tinha uma especificidade muito grande de impostos, mas que foi um dos mais afetados, que era bares e restaurantes. E aí falou, cara, vamos estudar, vamos entender. Foi um momento também que a legislação de cripto começava a nascer no Brasil. 2018 nasceu a instrução normativa, 2019 a gente fez os primeiros impostos de renda, e 2020 a gente tinha todo o tempo do mundo para entender e estudar cripto. Michel Mendes, especialista em imposto de renda cripto e influenciador com mais de 100 mil seguidores. E aí, pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, a corretora cripto do BTG Pactual. Hoje eu tô aqui com o Arthur Coelho, o CEO da Tokeniza. Muito bom estar aqui com você, Mari. Obrigado pelo convite. Um prazerzão falar aqui na Future of the Money sobre o assunto que a gente mais gosta de falar. Eu que agradeço. E, além do Arthur, eu também tô com o Michel Mendes, que é CMO da Tokeniza. Olá, oi Mari, prazer estar aqui. Vai ser bem interessante a gente bater esse papo hoje. Legal, a gente já tem bastante assunto aqui, né? Como vocês já perceberam pelo nome, a empresa deles é de tokenização, um dos mercados aí que especialistas já disseram que pode chegar a trilhões nas próximas décadas. Então, já vamos começar contextualizando aqui para quem está ouvindo, né? Quem vocês são, qual que é a história de vida, como que entraram nesse setor e o que vocês estão fazendo agora na Tokeniza. Boa. Cara, eu sou advogado de formação, sou casado, pai de 2 filhos, e eu entrei nesse mundo, basicamente a gente tem uma empresa de contabilidade, e a contabilidade, a gente na pandemia teve que se reinventar ali e tal, e enxergamos no mundo cripto uma oportunidade de levar serviços contábeis para pessoas que investiam em criptomoedas, que é justamente o imposto de renda cripto. Hoje o nosso imposto de renda cripto é a maior contabilidade de imposto de renda cripto do Brasil. E aí a coisa foi, quando você entra nesse mundo, você é picado pelo mosquito do Web3, digamos assim, e a gente começou a entender que ali tinham muitas oportunidades. E uma das oportunidades era justamente a tokenização. Então partiu do Michel a ideia da gente montar uma tokenizadora. À época existiam tokenizadoras já no Brasil, porém não existiam tokenizadoras reguladas pela CVM, que é o órgão regulador. E ele me chamou e falou, cara, vamos montar uma tokenizadora? Eu falei, vamos, mas a gente precisa ser regulado por alguém. É um mundo muito... é uma linha muito tênue, né, entre o certo e o errado quando a gente fala no mercado cripto. E assim a gente, baseado na resolução 88 da CVM, que fala de crowdfunding, a gente enxergou ali uma oportunidade de fazer o crowdfunding tokenizado. E a gente criou uma tese baseada nisso, levamos para a CVM e fomos aí a primeira tokenizadora a ter essa autorização da CVM para operar no Brasil. E de lá para cá a gente está evoluindo cada vez mais o mercado, entendendo melhor e construindo isso junto com outras tokenizadoras e outros players que estão aí no mercado para fazer isso acontecer de fato. Eu sou casado, pai de 2 meninas também, contador, só que eu venho de uma realidade muito, muito tecnológica. A minha infância foi envolvida com tecnologia, já me aventurei um pouco em desenvolvimento de algumas coisas e tal, e a contabilidade aconteceu por questão do imposto de renda, que quando eu era adolescente eu fazia como um extra financeiro mesmo. E aí, como o Arthur falou, veio ali aquele momento de 2020, 2021, todo mundo em casa, sem o que fazer. A gente atuava num nicho que tinha uma especificidade muito grande de impostos, mas que foi um dos mais afetados, que era bares e restaurantes. E aí falou, cara, vamos estudar, vamos entender. Foi um momento também que a legislação de cripto começava a nascer no Brasil. 2018 nasceu a instrução normativa, 2019 a gente fez os primeiros impostos de renda, e 2020 a gente tinha todo o tempo do mundo para entender e estudar cripto.
E aí, beleza. Aí a gente entende Bitcoin, entende a tecnologia. Quando você se aprofunda, você vira a chave e pensa, meu Deus, não tem como isso aqui não dar certo, cara. Assim, tecnologicamente falando, não tem como não dar certo. Se as pessoas entenderem, esse negócio vai crescer muito. E aí, nesses estudos, conheci tokenização. E quando eu conheci tokenização, eu falei, cara, isso aqui vai simplificar absurdamente o mundo financeiro tradicional. A tokenização não reinventa nada. Ela pega questões hoje que são bem complexas e reduzem, cara, 80%, 90%, 95% do trabalho, do custo, da necessidade de órgãos estarem envolvidos. E aí foi o que o Arthur falou, aí a gente entendeu isso, falou, cara, a gente precisa criar isso de uma forma legal, de uma forma que as pessoas, quando elas começarem a grande massa a perceber, vai olhar e falar assim, nossa, já tem no Brasil um negócio bem adiantado nessa linha. E desde então, o que vocês têm feito na Tokeniza, né? Conta pra gente aí alguns destaques. Cara, a gente começou, porque o fato de ser a primeira parece algo muito positivo, mas também é algo muito desafiador. Porque você não tem quem modelar, você não tem quem copiar, você não tem quem você vê os fracassos. E aí a gente chega num momento que, primeiro, com a CVM demorou, não por nada, mas é porque era uma tese nova mesmo. Após CVM, a gente ficou perdido. Eu me lembro no dia que eu falei com o Arthur, falei, cara, e agora? A moto parou, o cachorro não sabe o que fazer agora, porque... Consegui. E agora? O que eu faço com isso? Não sei o que era para fazer depois que a CVM aprova. E aí, tanto é que eles aprovaram em março, não foi? Maio, a gente começou a operar em fevereiro. Por quê? Porque a gente... Do outro ano. Porque a gente falou, cara, agora a gente tem que montar produto, tem que entender como comunica. A gente começou olhando para imóveis e aí depois a gente percebeu que o setor imobiliário, apesar de até hoje eu vejo claramente que é um dos que podem mais ser beneficiados, o setor imobiliário ele é muito conservador. Eles olham e falam, cara, já está funcionando aqui, a gente está ganhando muito dinheiro, não quero mexer, prefiro ir no cartório 10 vezes, se o cara revender 10 vezes, depois a gente pensa nisso. A gente voltou atrás, entendemos o mercado, começamos a entender nosso público, e aí a gente caminhou muito para uma linha daquele usuário, daquele investidor que quer investir no mercado cripto, apesar de que a tokenização não é cripto. A tokenização utiliza a tecnologia de cripto, mas ela é para o mercado financeiro tradicional. Mas a gente pegou assim, cara, existem investidores que querem cripto, só que é muito complexo para ele. Carteira, entender rede, Bitcoin, a autocustódia, cara, é uma sopa de conhecimento muito grande. Por que a gente não junta isso e fala pro investidor, olha, você faz um Pix se você está investindo nisso. Você faz um Pix se você tem uma parte numa carteira tal. E a gente entrou por esse caminho, que tem dado muito certo. E agora a gente está no desafio dos próximos passos de mostrar, agora com resultados, para outros mercados. Falar, olha o que a gente está fazendo aqui, entendeu? E que tipo de produtos que vocês já ofereceram, que vocês consideram que deu certo também? O que vocês estão oferecendo de acesso para esses investidores? O produto cripto, quando eu falo em produto cripto, não é uma criptomoeda. Uhum. É um produto estruturado. Uma carteira, pré-lançamentos, que é uma forma de investir em startup, cripto. É uma coisa que, cara, acho que o número 1 é a questão das taxas, né? E quando a gente olha assim o que mais se aproxima do mercado tradicional e que mais as pessoas conseguem comparar e falar, nossa, isso é ótimo, é um trabalho que a gente faz com pools de liquidez. De forma simples, o mercado cripto é como se fosse um mar de casas de câmbio. Tem milhões de moedas, toda vez que alguém troca uma moeda por outra, é como se ela estivesse numa casa de câmbio trocando real por dólar, por exemplo. E todas as vezes que acontecem essas trocas, essa pessoa paga taxa. E a gente é mais complexo, é um tipo de investimento mais avançado, mas é extremamente seguro. A gente começou a estruturar esses investimentos para que a pessoa pudesse entrar com uma forma muito simples, com Pix mesmo, e poder estar investindo e ganhando taxa com isso. Cara, sai daquela ideia de ganhar percentual e você ganha por volume. Só que aquele volume no mês dá um percentual maravilhoso. Então a gente hoje é o nosso produto de maior sucesso, olhando
um lado de investimento, de retorno, mas também olhando o lado de adesão. Além disso, a gente, até complementando aqui o que o Michel está falando, porque quando a gente, eu costumo brincar assim, quando você bota o filho no mundo, ele vai pro lado que ele quer, ele não vai pro lado que você imaginou, eu quero um filho que se forme em medicina, não sei o que, quando você vê o cara vai para artes cênicas. E aqui aconteceu um pouco parecido com a Tokeniza, porque desde o início, quando a gente foi atrás de licença da CVM e tal, era para poder ofertar publicamente os ativos, no caso imobiliários, inicialmente a gente iniciou por essa tese, e para ofertar esse tipo de ativo. Quando saiu a nossa licença e tal, que a gente foi montar a nossa tecnologia e tal, hoje a gente tem uma tecnologia muito robusta, assim, eu ousaria dizer que não existe outra empresa tokenizadora ou outra exchange no Brasil, por maior que seja, que tenha a estrutura que a gente tem, que é tudo on-chain e tal, então isso é um diferencial muito grande nosso. E quando a gente lançou esse produto, a gente viu que tinha um apelo muito grande para esse tipo de investidor que o Michel está falando. Só que isso não era... Esses investimentos a gente não leva eles publicamente, a gente leva para um grupo privado que a gente tem de investidores. E por que eu digo que o filho vai para o lado que ele quer? Porque acabou que a gente teve uma adesão muito grande no mercado de ofertas privadas, e não no mercado de ofertas públicas inicialmente ali, que era o que a gente tinha se proposto a fazer. Mas hoje a gente já tem também ofertas públicas, hoje na plataforma tem ofertas públicas lá, a gente já fez captações públicas imobiliárias, de energia solar, enfim, alguns produtos. E a nossa tese hoje, respondendo objetivamente a sua pergunta dos ativos que a gente leva, a nossa tese hoje ela não gira em torno de um ativo específico. A nossa tese é baseada no seguinte, um token que seja lastreado em uma garantia real e dê para o investidor um rendimento acima do mercado tradicional. E aí muitas vezes a pessoa pergunta, mas cara, como que você consegue levar um rendimento acima do mercado tradicional? Porque a gente tira justamente o intermediário, que é quem mais ganha dinheiro nessas operações, que é o banco. Então, o dinheiro que o banco ganharia, a gente está justamente levando para o investidor agora. Por isso, sim, a gente consegue ter rendimentos de 2%, 3%. É esse dinheiro que a gente está levando para o investidor através dos produtos que a gente tem na Tokeniza. Legal, e quando a gente fala de tokenização, dá para pensar em tudo, né? Tudo pode virar um token, né? Vocês falaram aí do mercado imobiliário, que também é uma tese, assim, muito grande dentro de tokenização, todo mundo fala como isso facilitaria, né, o mercado, e a gente também está falando aqui do lado de investimentos. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que realmente tokenização vai ser algo que vai ficar ali mais restrito ao mercado de capitais, ou no futuro a gente pode ver essa tecnologia facilitando também, trazendo casos de uso ali até mais abrangentes, não só do mercado imobiliário, mas outras coisas ali. A gente vai ver coisas ali que a gente nem imaginava virando tokens. Sim. Vocês são desse lado ou é mais o lado conservador para o mercado de capitais, que também traz, né, várias vantagens que vocês podem até falar melhor que eu? Sim, cara, o mercado de capitais é mais óbvio a gente conseguir enxergar essas melhorias que traz, justamente por tirar um intermediário, facilitar a operação, enfim. Eu posso comprar lá um título e vender no mercado de transação subsequente que está dentro da nossa plataforma, então é o mais fácil a gente enxergar os benefícios. Mas esse é um caso de uso da tokenização, né? Existem N outros casos de uso de tokenização que vão além do financeiro. Por exemplo, a gente tem alguns clientes que nos procuram para tokenizar processos fabris. Por exemplo, a gente tem um caso de uma empresa de coleta de reciclável, que eles têm lá as empresas Unilever, as empresas grandes que produzem muito lixo, elas têm a obrigação de fazer a logística reversa desse lixo que elas produzem. E elas não dão conta de fazer isso, obviamente, então elas buscam instituições menores que estão espalhadas pelo Brasil, que fazem o controle desse lixo e desse retorno do lixo para a Unilever, que foi a que produziu, por exemplo. E aí a intenção deles é justamente tokenizar esse processo de coleta do lixo através de contrato inteligente e tal, para eles chegarem para a Unilever e dizer, olha, o meu processo é um processo limpo, é um processo validado, é um processo que eu respeito o cara que está lá no ponto de coleta, ele usa EPI e tal, porque tudo isso a gente tem como ir registrando. Ó, eu fui lá deixar o lixo na unidade tal, e a pessoa que me recebeu, posso marcar aqui no contrato inteligente, ó, estava com o EPI correto, não sei o que, o processo foi assim, assado. Então, isso tudo para eles é uma moeda muito valiosa, ele poder mostrar para a Unilever, por exemplo, que esse processo dele é um processo limpo, não envolve trabalho infantil, não sei o que e tal. Então, você tem muitas outras possibilidades envolvendo tokenização que vão além do financeiro. Então, poderia citar outros casos aqui também. A gente está com um caso de um pessoal que eles têm um processo eles mexem com plantação e tal, e eles precisam fazer um monitoramento
dos defensivos agrícolas que são usados naquela plantação e tal. Eles também estão querendo criar um token para gerenciar isso e tudo. Então, você tem vários casos que vão além do mundo financeiro utilizando tokenização. Pegando minha bola de cristal aqui, eu acho que vai ser um mundo onde a gente não vai mais ver tokenização de forma apartada como é hoje. E aí, vou dar um exemplo que eu acho que é uma comparação muito simples, assim, muito óbvia. A internet. O processo de adaptação das pessoas à internet foi muito similar com o mercado cripto. A internet nasceu, muita desconfiança, muitas coisas erradas, ilegais acontecendo na internet. Aí daqui a pouco começou a entrar o mercado, entraram institucionais. Ali no início dos anos 2000, você comprar uma coisa na internet, você era louco, não ia chegar, você ia tomar um golpe. E hoje a gente não vive sem internet. E mais, a gente não diferencia mais o internet do não internet. Pô, eu tenho 35 anos, eu sou você é novinha, mas eu e o Arthur aqui, a gente lembra da época que você entrava e saía da internet. Hoje não existe mais isso. Você não pega o celular, cara, você pode estar sem sinal, e aí é tipo assim, sem sinal de tudo. Você não não, a internet não tem. Cara, não. E é de você se não saísse da internet que a conta vinha altíssima. A conta alta e tal, o nível de acesso era difícil. Tinha uma pessoa na família que acessava. Pô, meu pai tem 68 anos, ele faz tudo pelo celular. Ele não tem essa ideia de, o máximo que ele sabe é assim, quando eu tô em casa a internet está melhor do que quando eu tô na rua. É o máximo. E para cripto, eu acho que vai ser muito similar. Por quê? Quando a gente está começando muito pouquinho isso, mas quando os grandes institucionais, aqui, poxa, um ótimo exemplo, já estão olhando para cripto. Quando começar a substituir processos, sejam financeiros ou não, como o Arthur falou, por cripto, por tokenização, por blockchain, por registro, por contrato inteligente, e ver assim, falar, nossa, isso aqui funciona, e a gente andou mais rápido, foi mais prático, daqui a pouco vem o Drex, que ele vai permitir que, você vender um carro para mim, você vai me mandar uma cobrança, ao pagar aquela cobrança, o carro é transferido para mim. Por quê? Porque a minha carteira já comunica com o Detran e tal. Quando isso tudo funcionar, eu acredito que as minhas filhas, por exemplo, elas são novinhas, 2 a 3 anos, elas não vão conhecer um mundo sem blockchain mais. Eu acho que vai ser um mundo que acontece. Entendeu? E tem até um ponto nisso também. A gente acompanha muito de perto a evolução da legislação e tal, hoje no Brasil. E, positivamente, eu fico impressionado porque o Brasil está à frente de muitos outros países no mundo no que diz respeito à regulamentação cripto. E é interessante porque a gente já está discutindo a sua identidade ser tokenizada. Então, você não vai precisar ter um certificado digital mais. Você vai lá com a sua identidade, que é uma carteira, vai assinar um documento usando aquela carteira dentro da blockchain e acabou. Então, a gente caminha para uma simplificação muito grande. Por isso que não tem como, assim, eu não consigo enxergar, vai dar errado isso. Porque é o caminho natural hoje. Tem, né? Uma coisa coisa interessante acontecendo agora na regulamentação de cripto. Está vindo uma nova lei e essa lei traz pela primeira vez o conceito de você fazer como é que eu poderia traduzir? Quero o QIB lá. Mais ou menos assim, você vai poder registrar junto ao governo a sua carteira, a sua wallet. Cara, isso é enorme. Por quê? Porque eu sei que quando assinar com essa carteira, foi a Mari que fez. E se a Mari deu o poder disso aqui e apareceu para ela, tá feito, entendeu? Então, cara, substitui muitas tecnologias de uma vez só, sabe? Legal, e achei até interessante que a gente já está entrando um pouco pensar no que seria uma economia tokenizada, né? Vocês trouxeram aí vários exemplos e até achei muito interessante que vocês mencionaram o Drex, porque já vou entrar nesse assunto. A gente está num país que realmente, assim, está na vanguarda da tecnologia, o Banco Central ali está apoiando várias inovações que em outros países até bem avançados, ricos e tudo mais, não estão fazendo o mesmo que a gente está fazendo aqui. E aí, pensando do lado de vocês que já estão no mercado de tokenização, como que vocês imaginam que vai ser o Brasil com o Drex, né? Vocês acham que o Drex pode alimentar e ajudar nesse avanço para a gente caminhar para uma economia tokenizada?
Eu não tenho dúvida. Muita gente critica o Drex e tal. O governo... Cara, o governo já pode fazer tudo isso. O governo já pode prender seu dinheiro. Hoje o juiz, ele tem lá o Bacenjude, que ele, com um clique, ele bloqueia o dinheiro que está na sua conta. Entendeu? Então, assim, tá muito... Já existe isso hoje. Não tem... O Drex não vai inovar em muita coisa com relação ao controle estatal sobre o seu dinheiro. Então, eu acho que sim, o Drex vai ser acelerar em muito essa pauta. Por quê? Primeiro que é uma coisa interessante, voltando na questão do quão o Brasil está avançado nesse assunto, eu gosto de lembrar que isso claramente não é uma pauta política, é uma pauta de Estado mesmo, porque o governo Bolsonaro estava aí caminhando muito bem com essa parte de legislação voltada para o mundo cripto. Entrou o governo Lula, está caminhando do mesmo jeito, então a gente vê claramente que isso é uma pauta de Estado e não uma pauta política. Isso é muito positivo, né? E olhando o Drex, no exemplo que o Michel falou, cara, imagina eu poder ter a escritura de um imóvel tokenizada e poder passar de uma carteira para outra, eu passei a propriedade, o direito de propriedade de um imóvel. Hoje eu tenho que cartório, dependendo do processo, tem que vir presencialmente, tem cartórios que ainda não aceitam você fazer isso de forma remota, por certificado e tal, tem que ir lá presencialmente. Então, assim, não tem como a gente pensar que que o Drex não vai facilitar todo esse processo e fazer tudo isso acontecer. Eu acho que é um caminho sem volta. E o Drex, os governos sabem disso, os legisladores, que eles não podem pesar a mão da forma que eles quiserem, porque cripto, você não consegue fechar as portas. Se eu apertar demais, se eu criar regra demais, se eu criar problema demais para o investidor cripto, ele não vai usar. Todo mundo tem o objetivo meio que igual. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer estar tranquilo, não quer arrumar problema com o Estado, com nada, e todo mundo quer fazer as coisas o mais certo possível. Só que todo mundo também tem o seu limite de, cara, não, aqui tá demais, não vou, entendeu? Eu vejo isso muito como contador na Receita Federal. Existe a instrução normativa que, de forma muito simples, eu preciso explicar para a Receita cada transação que eu faço. Isso é um problema hoje. Afasta muita gente de declarar. Muita gente deixa de declarar, declara de forma errada, às vezes até sonega, pela complexidade. A pessoa pesa e fala, não vou. Se o Drex for por esse caminho, ele vai afugentar a pessoa que pode colocar o dinheiro dela numa carteira de Bitcoin e realizar ele lá em Dubai, por exemplo, que é amigável a cripto, na Suíça. A Suíça é um país maravilhoso, eles criaram um Crypto Valley lá e eles são amigáveis a cripto. Então começa a existir uma concorrência entre estados que força o estado a equilibrar também as coisas para que a gente tenha que entregar mais funcionalidade, mais facilidade, do que simplesmente querer cobrar e taxar, enfim. É interessante que você traga esse assunto, porque justamente como a gente está pensando numa economia tokenizada, que vai ter o Drex, que os governos eles estão interessados em serem amigáveis a essa tecnologia, né? Porque quando a gente fala de blockchain, não é só criptomoeda, tem toda uma tecnologia ali. Então, você não acha também que todo esse processo de declaração de imposto e tudo mais vai ficar até mais facilitado quando a gente tiver numa economia completamente tokenizada, a gente vai estar usando o Drex, tudo ali vai estar registrado? Como que ficaria isso? Com certeza. Porque criptomoeda, você falou bem, criptomoeda é um caso de uso para blockchain. Então, milhares, a gente está descobrindo ainda. Eu vejo que num futuro, e acho que não é muito longe não, a Receita Federal, você vai entregar os seus endereços públicos de carteira, isso já é público, já é totalmente traqueável, você vai falar, olha, esses são os meus endereços, já vai gerar um imposto, ou já vai cumprir a sua obrigação ali. E o máximo que vai acontecer olha, tem essas 3 carteiras aqui que você transacionou. Se elas não são suas, eu quero que você me diga de quem é. É do Arthur, da Mariana e da fulano de tal. Beleza, então tá tudo certo. E aí, para a Receita, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Hoje, as transações... Porque às vezes as pessoas falam assim, mas pô, criptomoeda permite você fazer isso, aquilo e tal. Mas, cara, se eu for ali no caixa e sacar dinheiro, esse dinheiro não é rastreável em nada. A gente viu, cara, quantas vezes a gente já viu corrupção utilizando dinheiro em espécie? Então, assim, a criptomoeda ela não inovou em nada nesse sentido. Muito pelo contrário, a criptomoeda você não tem como não ser rastreado. Uma vez que eu identifiquei que aquela carteira é do Michel, eu vou saber tudo que o Michel fez. Então, cara, vai facilitar muito para a Receita.
Mas aí, por outro lado, eu acho que a Receita tende a também diminuir a mão, porque isso já aconteceu ali por volta do ano 2000, eu acho, no Simples Nacional. As empresas, antigamente, não existia Simples Nacional, todas as empresas tinham que apurar 8 impostos, tinham que mandar balanço, não sei o que. Aí você pensa assim, pô, o cara do cachorro-quente tinha que mandar balanço? Cara, 20 anos atrás ele tinha que fechar balanço e tal, senão ele estava gerando um passivo tributário para ele. E aí a Receita Federal chegou no momento e falou, olha, não quero saber da sua operação, não quero saber de fornecedor, de estoque, de nada. O que você vendeu, você vai me pagar 6%. O Simples Nacional, de forma resumida, é isso. Eu acho que é o próximo passo para cripto. Cara, me fala suas carteiras, eu vou te cobrar X% e, cara, pode fazer seu DeFi tranquilo, pode mexer aí, que se você fizer alguma besteira eu consigo ver e pronto. Legal. E eu fiquei até curiosa, estava ansiosa já para fazer essa pergunta para vocês, porque assim, quando a gente pensa em tecnologia blockchain, cripto e tudo mais, meio que o pessoal se divide ali em times. Ah, eu sou o time do Bitcoin, eu sou o time cripto, eu sou do time da tokenização. E ficam focados ali. Mas vocês, por outro lado, vocês já vinham de cripto, já tiveram ali uma ideia bem inovadora também, né, com a declaração de imposto, e agora vocês estão no lado da tokenização, e até o nosso papo aqui, a gente está falando muito bem sobre os dois temas, mas eu fiquei curiosa para saber de vocês, o que vocês enxergaram no mercado de tokenização, né, que meio que fez vocês também irem empreender para esse lado, porque já estavam ali em cripto, já estavam se dando muito bem com o imposto de renda e tudo mais, e agora já estão também jogando em dois times, né? Como é que funciona isso para vocês? E até a gente pode até pensar qual que é a ligação de cripto e tokenização para além da tecnologia blockchain. Boa. Quando a gente fala em criptomoeda, ela é um tipo de token e ela é um tipo de criptoativo. Quando a gente fala em tokenização, a gente está falando também de um token que também é um criptoativo, mas ele não é uma criptomoeda. E aí, respondendo a sua pergunta, quando eu falo em criptomoeda, a gente está muito atrelado a... Sim, você tem criptomoedas também que tem projetos interessantíssimos por trás e tal, mas eu diria que 95% das criptomoedas que existem hoje são especulativas. São projetos que não têm muita coisa por trás e tal, são projetos especulativos. A gente viaja, cara, um mundo nesses eventos criptos procurando projetos interessantes e tal, e a gente sempre chega a essa conclusão de que, cara, a maioria, assim, não tem coisas muito interessantes por trás. Então, é muito especulativo esse mercado. Quando a gente fala no mercado de tokenização, por isso a nossa tese gira muito em torno de tokens que têm um lastro em garantia real. Eu saio totalmente de um mundo especulativo e entro em um mundo onde há um token, há um criptoativo. No nosso caso, a gente faz através de NFT, que é um token não fungível. E ali ele tem um lastro atrás desse token. Então, por exemplo, a oferta que a gente tem aberta na plataforma agora, ela é uma oferta de um ativo de energia solar, que esse ativo ele tem dois lastros. O lastro quando eu vou lá e invisto X mil reais naquela oferta, esse meu investimento está lastreado em um imóvel, que pode ser executado caso eu tenha algum problema com a pessoa que está fazendo a emissão desse valor mobiliário, no caso. E quando a gente fala no rendimento que esse token está dando para o investidor, o lastro desse rendimento é justamente a energia que está sendo gerada naquela usina. Então, eu tenho esses dois lastros. Então, assim, pode haver algum tipo de especulação nesse token? Pode, porque eu posso comprar esse token aqui e falar, cara, da minha cabeça eu quero vender ele eu paguei 1.000, quero vender ele a 5.000. Mas assim, tá muito claro para o comprador o que está por trás desse token, qual é o laço, não sei o que, qual é o rendimento e tal. E aí o comprador pode até comprar por 5.000 se ele entender que por algum motivo faz sentido, pelo rendimento e tudo mais. Mas eu tenho parâmetros muito claros para definir a valorização ou desvalorização desse token. Não é a emoção do mercado, não é uma especulação. Então, acho que são gêneros de uma mesma espécie, porém, eles estão em lados opostos no que diz respeito à forma de mercado desses dois tokens, eu diria. E pelo lado de negócio, cara, o que me brilhou o olho de verdade, assim, foi que quando eu entendi a tecnologia, entendi o tanto de coisa que ela substituía como intermediários ali, eu falei, cara, tem muito dinheiro na mesa aqui. Porque o exemplo o Arthur falou ali de uma oferta
que tem lá hoje. É o nosso core business ali. Cara, você pega o captador, que é quem está pegando o dinheiro, ele vai pagar, por exemplo, 2,5% ao mês por uma captação qualquer. Beleza. Eu pego o investidor e falo para o investidor, olha, 2% ao mês pelo seu dinheiro. Para o captador, 2,5% é maravilhoso. Pô, o juros está batendo 6 e pouco, 7, se ele for no mercado tradicional. Para o investidor é maravilhoso, porque 1,5% é muito difícil no mercado financeiro tradicional, ele tem 1%, e o 0,5% que sobra, cara, é o nosso trabalho, a taxa da tokeniza e tal. Eu vi assim, falei, cara, quando eu tiro toda uma quantidade de intermediários que tem, simplifico a operação fica barata. E aí fica barata para quem está investindo, fica barato para quem está captando, e eu ainda consigo ganhar dinheiro. E eu não faço essa distinção, sendo bem sincero, assim, de eu só estou na tokenização, eu só estou na cripto, como a gente, né, bem o papo está mostrando isso, porque são cenários diferentes, com riscos diferentes e com possibilidades totalmente diferentes. Então, o Michel já comprou moeda que ele fez 70 vezes o valor que ele pagou naquela moeda, olhando criptomoeda. Na tokenização, isso não vai acontecer. Dificilmente isso vai acontecer. Né? 70 vezes eu diria que é impossível acontecer num projeto tokenizado. Consistência, lastro e tal. Exatamente. E aí do lado da tokenização eu tenho um investimento que é seguro, que é lastreado e tal. Né? As pessoas falam muito de lastro e a gente estava até conversando com uma pessoa ontem, ela falando, cara, eu fui numa palestra num lugar e tal, o cara assim, antigo do mercado tradicional e tal, e aí a primeira coisa que ele falou que as pessoas são loucas de comprar Bitcoin porque não tem lastro. Cara, isso é uma coisa que me incomoda tanto, porque eu fico pensando, como é que uma pessoa do mercado financeiro me fala que Bitcoin não tem lastro para defender um dinheiro fiduciário? Que lastro que tem dinheiro fiduciário, meu Deus? Então, eu acho que é essa dicotomia aí que a gente precisa resolver. Mas ambos os lados, tanto da tokenização, que eu tenho investimento seguro, quanto da criptomoeda, analisado, balanceado o risco e tudo mais, eu acho que são oportunidades muito interessantes nos dois campos. Sim, até interessante que vocês entraram nesse assunto, porque também já ia mencionar, existe uma diferença bem grande no investimento em token e no investimento em criptomoeda, principalmente falando em volatilidade, o quanto de rentabilidade que você pode ter ou pode perder também. E aí, nesse sentido, o perfil do investidor que vai investir em cada um também é bem diferente, né? Como que vocês enxergam isso? Basicamente, eu vejo assim que o investidor tradicional, eu preciso mostrar para ele, olha, eu tenho uma tecnologia que simplifica, e para o investidor cripto, eu tenho que mostrar para ele, olha, eu tenho uma tecnologia que vai facilitar outros cenários. Por quê? Como o Arthur falou, você investir em criptomoeda é muito positivo em determinados momentos, mas em determinados momentos não é tão positivo assim. Só que quando eu vejo que existem dois mercados, um é mais volátil e que me dá mais assimetria, o outro é menos volátil, mas me dá ganhos acima do mercado tradicional, e eu entendo que eu posso migrar de um para o outro de uma forma muito simples, cara. Eu vendi a minha tokenização, vendi ela em Bitcoin, em USDT, em Ethereum. Eu peguei meu Bitcoin e comprei uma tokenização. Quando a pessoa entende isso, ela fala assim, eu posso fazer o que grandes institucionais fazem. O que o grande institucional faz? O juros está alto, então, vamos colocar o dinheiro para o governo. O juros caiu, vamos tirar do governo, vamos pôr na bolsa. Isso, cara, é centenas de anos assim. Quando você vê a tokenização, você fala, poxa, eu posso equilibrar as coisas aqui. Eu, pequenininho, com meus poucos reais aqui na carteira, eu posso navegar em dois mercados totalmente diferentes, mas que a tecnologia conectou de forma, cara, muito linear. Mas você enxerga já as pessoas, principalmente no mercado brasileiro, as pessoas fazendo isso? Porque, não sei, pelo que a gente falou aqui, até a impressão que eu tenho é que hoje em dia a tokenização vai atrair muito mais aquele investidor de perfil conservador, que ainda não conhece tanto a tecnologia, mas está ali atraído por uma rentabilidade maior, por uma coisa mais fácil, uma usabilidade mais fácil, mas ele ainda não é ali, né? Cara, o grande investidor, ou não sei. Não, é interessante, porque dentro da Tokeniza, os investidores que tem lá, incrivelmente, eles não se misturam. Tem um investidor que ele só investe em cripto dentro da Tokeniza, e tem um investidor que só investe em tokenização. E ele, assim, às vezes o cara de tokenização compra uma coisinha aqui, às vezes compra aqui, só que eles não se comunicam ainda.
Até pelo momento, né, de mercado, a gente falava que o ponto que a gente está de bull run, de não sei o quê, hoje eu estava olhando, até mostrei para o Michel, eu estava olhando lá na Binance uma moeda que valorizou 2.180 e tantos %. Então, assim, cara, a pessoa que está passando por esse momento de mercado agora, que olha cripto, ele dificilmente vai tirar o dinheiro dele, que tem a oportunidade de valorizar 2.000%, digamos assim, em casos óbvios extremos, para colocar numa oferta que vai pagar 2% ao mês. Então, o investidor que a gente precisa atrair hoje para o mercado de tokenização, e a gente entende que isso é feito através única e exclusivamente de educação, é o investidor do mundo tradicional. A gente precisa educar o investidor do mundo tradicional para ele enxergar aqui uma oportunidade dele entrar em um novo tipo, um veículo de investimento. Como o Michel falou, a gente não está inventando nada de novo, a gente está criando um veículo aqui para simplificar o que já era feito. E ele tem aqui um rendimento muito maior do que ele teria no dobro, o triplo do que ele teria no mercado tradicional, com a mesma garantia, e algumas vezes até maior do que a garantia. A gente está falando de um país que tem mais de 1 trilhão em poupança. O dinheiro dele, certamente, o dinheiro da pessoa que está ali assistindo a gente, que está na poupança, ele está muito mais inseguro do que se ele tivesse na tokenização. Porque, cara, poupança a gente vê Lehman Brothers, quebrou. Então, assim, um banco está sujeito a isso. Os maiores bancos do mundo, por incrível que pareça, eles estão sujeitos a passar por esse tipo de situação. E quando eu falo aqui de uma tokenização, pode dar errado? Pode, mas, cara, eu tenho um contrato, por mais que seja um token que representa o meu investimento, eu tenho um contrato por trás disso que é um título executivo extrajudicial, que eu posso ir lá executar ele, executar a garantia e seguir em frente, entendeu? É muito mais palpável a garantia quando eu falo aqui num caso de tokenização do que num caso bancário, que eu vou entrar em uma fila para receber e não sei o que e tal. Então, assim, a gente tem uma segurança muito grande quando a gente fala desse investimento tokenizado, né? Essa segurança até, o que é, né? É o tijolo em si, é a fazenda em si, é a usina solar. É muito palpável mesmo. A gente está num projeto agora bem interessante de uma incorporadora. Essa incorporadora vai construir um empreendimento ali que vai custar entre 20 e 30 milhões. O banco vai financiar 90% da obra, só que os 10% o empreendedor precisa, que eles chamam de capital ponte. Então, a gente tokeniza, coloca o todo como garantia, é uma garantia contratual, então não vai atrapalhar ele com o banco. E aí, ele me dá um empreendimento futuro de 20, 30 milhões de garantia para captar 1 milhão. Aí, eu pego 1 milhão, ele vai desenrolar a questão no caso específico lá, documentação, como é que é a documentação do lote? Me fugiu aqui. Escritura. Escritura, porque, cara, é um monte de lote que vai unir escritura, trocar de nome e tal. Cara, ele vai desenrolar um monte de coisa, vai colocar a obra para andar e não vai ter colocado a mão no bolso. Então, assim, para 1 milhão eu tô dando uma garantia de 20, 30? Mas, assim, ok. E aí, por aquele 1 milhão, ele acaba pagando mais do que ele pagaria pro banco. Mas para ele, o fato dele... Imagina o quão escalável é para uma incorporadora. Se eu tenho público para fazer 20 empreendimentos simultâneos sem precisar gastar dinheiro. E quão bom é para esse público estar exposto no mercado de incorporação, mesmo eu não sabendo nada de incorporação, mesmo eu não tendo dinheiro para estar no mercado de incorporação, que é muito caro, né? A tokenização me permite comprar só um pedacinho. Um ponto muito legal nisso, Mário, é o seguinte, a prática de mercado, eu fui corretor de imóveis quando eu tinha lá meus 18 anos e tal, e a prática de mercado sempre foi você captar dinheiro com um grupo seleto de pessoas que são amigos, família, alguma coisa assim, para começar um empreendimento imobiliário, porque o banco não vai te financiar para você comprar o lote e construir aquilo, ele te financia a partir de um certo ponto, já tem documentação e tudo mais, como o Michel falou. E aqui, esse grupo normalmente era um grupo fechado ali, e quem ganha dinheiro mesmo com o empreendimento, com a incorporação imobiliária, é essa galera que está investindo, não é quem comprou na planta. Quando eu compro algo na planta, cara, a construtora já gastou com marketing, já gastou com o apartamento mobiliado, já gastou uma grana. Quem investiu antes lá no início é quem ganha dinheiro de verdade. E aí a gente leva, mais uma vez, o porquê da gente conseguir levar um rendimento tão interessante para o investidor. Porque a gente está colocando ele lá nesse momento, que é o momento que mais dá dinheiro no processo mesmo. É o momento desse capital ponte. Então a gente abre a oportunidade e aí entra uma questão que, por mais que já esteja muito batida essa palavra de democratização, mas eu estou te mostrando na prática que a gente de fato está democratizando o investimento.
a gente está democratizando tanto o investimento quanto a captação de investimento, porque você tem um problema muito grande no que diz respeito ao loteamento. O loteador, via de regra, ele não consegue pegar financiamento bancário, principalmente no início do loteamento. É por conta de documentação e tal, que a gente é de Brasília. Brasília, agora, sim, os imóveis têm escritura, mas, assim, há 10 anos atrás, se fosse nos arredores de Brasília, sem ser o plano piloto, não existia escritura, né? Por incrível que pareça, não existia escritura. Então, se não tem escritura, você não consegue ir num banco fazer nada. Então, a gente consegue levar para esse cara também a possibilidade de captar no mercado. Então, a gente traz ele para, de repente, fazer um empreendimento muito legal, democratiza o acesso ao crédito para ele e democratiza o acesso ao investimento também para o investidor, num momento que é o melhor momento que ele poderia investir no mercado imobiliário. Legal, a gente falou de muita coisa legal, muita coisa interessante, mas como é que está o interesse do investidor tradicional, né, que a gente falou aqui, que seria ali, principalmente no momento, né, um público-alvo ali do investimento em tokenização? Como é que essas pessoas, vocês que estão mais inseridos no mercado, como é que essas pessoas estão reconhecendo essa nova modalidade de investimento? Porque a gente até chegou a comentar antes da gravação que até pouquíssimo tempo atrás, cripto era aquela coisa ali, né, que era golpe, que era fraude, que nem o Michel comentou também no começo da internet. E aí a gente vê ali uma mudança nos últimos anos, mas como é que tá atualmente? Principalmente pensando que tokenização também bebe da mesma fonte ali que blockchain. Como é que vocês fazem esse processo? Como é que vocês conquistam o investidor tradicional? Cara, educação, esse é o primeiro ponto. A gente está montando um programa educacional muito legal, voltado para pessoa física e pessoa jurídica também, para eles entenderem o que é a tokenização, o que é Web3, o que é blockchain, o que é esse mundo. Mas a gente sente que sim, que as pessoas já estão começando a botar o pezinho na água ali. Então, conversando com grandes players, Santander, com esses grandes bancos, BTG também deve estar passando por isso, você já tem clientes que estão começando a falar assim, cara, beleza, você me indicou botar no máximo 3% nesse tipo de ativo aqui, mas eu quero ir além. Eu estou entendendo melhor, eu estou vendo que é um negócio promissor, eu quero ir além do que os 3%. Então, as pessoas estão começando a querer entender melhor o que é esse mundo, por que ele é um mundo que traz um rendimento melhor, o que está por trás disso, é golpe, não é e tal. As pessoas estão começando a ter essa curiosidade maior. E eu acho que isso já é bem positivo delas estarem abertas a receber esse conhecimento, né? E está tendo uma tendência agora, com a alta do Bitcoin, de muitos players do mercado financeiro estarem mudando de opinião. Realmente parece interessante. A gente até comentou, veio a eleição americana e trouxe muito para a mídia a questão de criptomoeda. Muito provavelmente a gente vai ver isso em discussões de ministros, não estou falando só Brasil, estou falando mundiais, de ministros, de discussão em questão de câmbio, de questão de evasão de divisas. Como é que fica a evasão de divisas? São coisas que eles vão precisar discutir. Quando a gente fala de cripto, é uma comunidade forte, e quando isso vem para a mídia, começa a ser mostrado, o que a gente tem visto é que o investidor tradicional tem começado a se despertar para isso. Ele não chega, claro, nossa, eu quero investir em alguma coisa tokenizada. Não, ele chega sempre procurando por Bitcoin. Cara, eu ouvi falar em criptomoeda, eu ouvi falar em Bitcoin e tal. Aí entra o que o Arthur falou, de, cara, precisa educar esse cara, mostrar, explicar, mostrar as garantias, mostrar o que a gente já tem de regulamentação, o que o mercado tem, o que o Brasil tem. A gente está muito adiantado, Arthur também tocou nesse ponto, a gente está muito adiantado em questão de mundo, em regulamentação. É um trabalho que é de formiguinha, mas eu acho que já esteve muito mais difícil. Acho que começou a ser mostrado mais, e isso tem ajudado a gente. A gente, inclusive, andou conversando com empresas totalmente tradicionais do mercado que chamaram a gente para conversar. Cara, vem aqui, vamos conversar sobre esse negócio de tokenização, vamos entender melhor, já estão formando grupos. Ontem a gente foi numa empresa, o pessoal falou, cara, a gente está montando um grupo aqui para conversar sobre CVM 88 e tal. Eles estão começando a abrir o olho para isso, porque, cara, quando você vê BlackRock, quando você vê esses big do mundo entrando nesse mercado, você assim, cara, não é possível que eles estejam tão errados assim, né? A gente tem que pelo menos conhecer isso. Inclusive, depois da reunião, uma pessoa me mandou mensagem, 100% mercado tradicional, falou assim, Arthur, cara, eu tô com uma grana aqui, o
quero entrar nesse negócio, quero entender melhor e tal, porque justamente, acho que a nossa paixão pelo tema também, né, mas as pessoas estão começando a entender que vai além só dos golpes, não sei o que e tal, né, tem oportunidades interessantes ali. Sim, é interessante que você falou isso, porque realmente a gente está num momento ali que todo mundo quer saber de cripto, de Bitcoin, até porque subiu muito, né? Mas como você falou, esse momento para vocês também é um pouco diferente, porque é o que você falou. Se o Bitcoin está subindo muito, ou outras criptomoedas, o interesse na pessoa que vai investir em tokenização, ele diminui, porque essa pessoa vai preferir ali uma possibilidade de retorno maior. Mas isso continua sendo um desafio para vocês na Tokeniza? Ou vocês conseguem se adaptar ali conforme a música? Esse é o maior desafio. Nosso maior desafio é justamente esse. É fazer com que as pessoas entendam que, cara, você está ganhando dinheiro aqui no mundo criptomoeda e tal, você sabe o que é rebalanceamento de carteira? Sabe o que é gerenciamento de risco? Porque, beleza, tá maravilhoso aqui. O Bitcoin chegou a 99 mil dólares. Caiu para 92 em menos de uma semana. Então, acho que as pessoas, a gente bate muito nessa tecla de mostrar que você tem que gerenciar bem o seu portfólio de investimentos. Não é investir num negócio ali, vai dar bom, pronto, acabou. Você tem que gerenciar seu risco e tal. E esse gerenciamento de risco também esse ensinamento sobre gerenciamento de risco e tal, para quem está no mercado de criptomoedas. Momento de bull run é difícil a gente falar. O cara, ele quer estar em criptomoeda e pronto, acabou, porque ele sabe que vai. Mas passando esse momento, cara, você ganhou muito dinheiro aqui, agora vamos botar esse dinheiro num lugar seguro, que você não está correndo esse risco dessas oscilações muito grandes no mercado e tal. Então a gente está nesse desafio. Do outro lado, o investidor tradicional, como eu falei, é educar ele para mostrar, cara, é seguro, tá aqui, tem um imóvel, tá aqui a escritura do imóvel, tá aqui a garantia, tem um contrato por trás. Muita gente, quando a gente vai perguntar, tem uma pessoa de um banco grande e tal, que eu estava conversando, investidora do mercado tradicional e tal. Ela falou assim, Arthur, tá, mas se der um problema aqui na tokenização, para onde que eu corro? O cara não tá pagando, tá dando problema, para onde que eu corro? E aí entra aquele ponto que eu falei, cara, eu tenho um contrato do mundo tradicional, que é um contrato de investimento e tudo mais, executável, que tá por trás desse token também. Então, dentro do token, eu tenho a transparência, eu tenho tudo, tá levando todas as informações ali e tal, mas se eu precisar recorrer à justiça comum, por exemplo, eu não vou botar meu token embaixo do braço e vou lá no juiz. Não, eu tenho um instrumento do mundo tradicional que está me garantindo também uma possibilidade de discutir aquilo, se for o caso. Né? Então, tem esse ponto. Cara, eu pensando em tokenização, cara, eu não consigo enxergar um outro desafio hoje. Eu não tô falando que não existam, pelo amor de Deus, mas assim, quando a gente olha para produto, a gente tá bem, e eu digo enquanto tokeniza e enquanto mercado cripto. O mercado cripto tem uma enxurrada de produtos, tecnologia. A gente olha para o que aconteceu nos últimos 15 anos, pegando ali a data inicial do Bitcoin. Cara, o Bitcoin tá e nunca foi hackeado. Como é que você vai contestar a segurança do Bitcoin? E, cara, eu tenho certeza que já tentaram milhares de vezes. Todo dia deve ter alguém diariamente, milhares de vezes, né? Com certeza. Então, assim, o desafio são pessoas. São mostrar para as pessoas que, olha, tem 15 anos, nunca foi hackeado. Tudo isso que a gente conversou aqui, a gente tem que mostrar para a pessoa. Ela não vai investir de cara, ela vai olhar e vai esperar caminhar. Cara, é normal esse processo. E eu sei por quê. Porque a primeira vez que eu vi criptomoeda, eu também não investi. Entendeu? Por mais que eu gostei e tal, eu demorei. Hoje eu falo assim, nossa, por que eu perdi esse tempo, entendeu? Inclusive, eu conheci cripto em 2009 para 2010. Que foi pouquinho tempo depois do Bitcoin. Eu tive um professor na faculdade que ele era apaixonado por cripto daquela época, e ele já falava que existiam outras criptomoedas. Na época não existia. Existia o Bitcoin e mais uma, que eu não lembro se era o Litecoin ou se era Dogecoin, uma das duas. E aí ele falava que a gente precisava pensar em criar uma criptomoeda no Brasil, não sei, o papo naquela época era esse. E eu só vim investir em Bitcoin em 2017, 2018. Então, assim, é normal, acho, esse período esse lapso aí. Mas vai acontecer. Legal. Bom,
A gente está chegando aqui no final do nosso papo, né? E para encerrar, a gente faz o Momento Mint, que é a pergunta da nossa patrocinadora, a corretora cripto do BTG Pactual. E aí, para misturar ainda um pouco mais esse assunto cripto e tokenização, eu quero saber de vocês como que vocês enxergam esses avanços de cripto que a gente acabou de falar em governos, né? Trump eleito e até em regulação. Como que esses avanços eles podem também favorecer o mercado de tokenização? Cara, primeiro, isso vai ajudar na educação, na disseminação da palavra, digamos assim, cripto. Então, isso vai fazer com que as pessoas cada vez mais estejam ligadas, estejam entendendo, estejam vendo, pô, isso aqui existe, isso aqui pode ser legal. Então, cada vez mais o conhecimento vai se dispersando aí, as pessoas vão ficando mais próximas e vendo que, pô, beleza, se a Mint está falando, a Mint, que é uma corretora do BTG Pactual, está falando de cripto, peraí, né? Vamos olhar isso aqui com mais carinho. Pode ter oportunidades interessantes aqui. Então, acho que essa disseminação da palavra vai ajudar muito, sem dúvida nenhuma, as pessoas passarem a ter um olhar, porque entra no ponto do investidor que está a fim de correr mais risco, do investidor que é mais conservador. Então, assim, o investidor que quer tomar mais risco, ele vai olhar, pô, criptomoeda e tal. Mas você tem um investidor, cara, eu não quero tomar risco, mas eu fiquei sabendo que existe uma possibilidade ali dentro desse mundo que não é tão arriscado, que tem lastro, que tem não sei o quê, que pode ser muito interessante. E assim, é bom até a gente lembrar, não é toda tokenização que tem um lastro por trás. A gente está falando, a tese da Tokeniza é baseada em um lastro e uma garantia real, tá? Então a pessoa vai olhar e falar assim, poxa, tem isso aqui, tá um rendimento legal, tem essa garantia que eu quero, tem essa segurança, por que não pegar um pouquinho do meu dinheiro que está no mercado tradicional e colocar aqui para experimentar? E aí o resultado ele sempre fala mais do que qualquer coisa. A pessoa botou ali, passou a ter um rendimento, viu que está sendo pago, que tá dando certo, a tendência eu acho que é justamente a gente ir migrando cada vez mais o dinheiro do mercado tradicional para o mercado tokenizado. Eu vejo essa questão toda de regulamentação como um carimbo mesmo, uma autenticação governamental. Por quê? Eu venho do mercado cripto, eu sei que, poxa, o mercado cripto, quando a gente aprende sobre Bitcoin, a gente vem com todo um viés carregado ali de Bitcoin, de anonimato, de autocustódia e tal, mas para mim é muito claro que existem pessoas que querem isso e existem pessoas que não querem isso, que elas só querem investir mesmo. Eu não quero ser um libertário, eu não quero me aprofundar, eu não quero ter hard wallet, cara, eu só queria investir. Se o governo der o ok nisso, eu sou um novo investidor que vai entrar nesse mercado. Então eu enxergo como uma abertura de portas de um novo público que está ali, mas que ele não vai pôr o pé na água enquanto não tiver esse ok aí. Legal. Bom, gente, foi um super papo. Acho que a gente falou muito sobre essa integração de cripto, tokenização, oportunidades do mercado, até perfis de investidores que podem se encaixar ali mais com um e com o outro. Mas o papo está chegando ao fim. Eu gostei muito de receber vocês. Muito obrigada por terem aceitado o convite, tá aqui, né? O Michel a gente brincou que tá na paleta de cores aqui do nosso estúdio. Foi muito, muito, muito agregador mesmo. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Pessoal que tá ouvindo, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e seguir a gente nas redes sociais. E é isso. Tchau, gente!